Olá, Grupo Refúgio, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã para juntos novamente estarmos aprendendo da palavra do Senhor, compartilhando aquilo que o Espírito Santo ministra nas nossas vidas. E é um privilégio nós podermos ter essa oportunidade de estarmos juntos, de juntos aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor. Eu costumo pensar que da mesma forma que o nosso corpo físico precisa do alimento, a nossa alma, a nossa vida espiritual, ela precisa da palavra do Senhor. Porque se nós não nos alimentarmos todos os dias da palavra, infelizmente a nossa vida espiritual ela começa a enfraquecer. E nós temos essa oportunidade todos os dias. Nós temos o acesso à palavra do Senhor e nós temos também aqui no Grupo Refúgio o Pão Diário, que é a palavra que todo dia o Senhor prepara para nossas vidas. É aquele maná fresquinho que vem do céu para a nossa alma, para a nossa vida, para nós sermos melhores, para nós podermos seguir a palavra do Senhor. E hoje no Pão Diário, a palavra que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Romanos, capítulo de número 6, o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra: Que diremos, pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Aqui nesses versículos, o apóstolo Paulo, ele está falando, a respeito da graça de Deus. Que nós que entendemos, nós que aceitamos essa graça, que um dia entregamos as nossas vidas a Jesus e entendemos que essa graça nos alcançou, nós precisamos a cada dia buscar viver em novidade de vida. Nós não podemos continuar vivendo uma vida como nós vivíamos antigamente, antes de conhecer a Cristo. Mas a nossa vida, ela precisa ser a cada dia mudada. E para isso nós precisamos estar com a nossa vida firmada no Senhor. E como que nós temos a nossa vida firmada no Senhor? Através da leitura da palavra, através da oração, através de uma vida devocional, através do jejum, através de uma vida de santidade. Não significa que depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, que nós vamos ser perfeitos, que nós vamos ser santos, mas significa que nós vamos procurar viver uma vida que agrada ao Senhor. Muitas coisas que nós fazíamos no passado, hoje nós procuramos não fazer mais. E nós fazemos isso, eu falo de mim, e eu acredito que vocês também, por amor a Cristo. Porque a nossa carne, ela deseja o pecado. A nossa carne, ela gosta de tudo que é ruim, de tudo que é de pecado, pecaminoso. A nossa carne gosta. E nós temos a oportunidade todos os dias de pecar. Mas o Senhor também nos dá a oportunidade de viver na presença dEle uma vida que vai agradar ao Senhor. Não é fácil, nós sabemos o quanto é difícil, Nós sabemos o quanto que as tentações batem na porta da nossa vida. Mas por amor a Cristo, nós passamos a renunciar os desejos e as vontades da nossa carne. Queridos e queridas, quando nós entendemos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi a preço de qualquer coisa, foi a preço de sangue. Nós passamos a valorizar a graça do Senhor. Nós sabemos que a graça de Deus ela está disponível para as nossas vidas. Ela está acessível para as nossas vidas. Mas nós não vamos permanecer no pecado, nós não vamos permanecer praticando as coisas que nós praticávamos antes, porque nós temos que todos os dias procurar viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus. E a graça de Deus, ela está disponível, e ela alcança o pior dos pecadores,
A graça de Deus um dia nos alcançou e nós temos que valorizar essa graça. Mas nós não podemos achar que por causa da graça que nós podemos viver uma vida de pecado, que nós vamos viver uma vida longe da presença do Senhor, porque nós vamos falar, a graça vai nos alcançar. De modo nenhum. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ele faz uma pergunta: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E no próximo versículo ele responde, de modo nenhum. Então, de modo nenhum nós podemos permanecer da forma como nós vivíamos ou como nós estamos, mas nós temos que fazer uma análise para dentro das nossas vidas e ver aquilo que está ainda dentro de nós, que é do velho homem, aquilo que está nos afastando da presença do Senhor, e nós precisamos nos posicionar. Hoje nós vemos, muitas pessoas pregando, falando de uma hipergraça, de uma graça que pode tudo, e eu fico pensando muito sobre isso. Porque nós não podemos abusar desta graça. Nós temos que nos posicionar em Deus e procurar fazer a vontade do Senhor. Por amor a Jesus, nós renunciamos às nossas vontades, os nossos desejos, a nossa carne, e nós procuramos viver uma vida na presença do Pai, uma vida que agrada ao Senhor. Eu não sei como você se sente nesse dia, quais os seus desafios, quais têm sido as suas lutas, mas o Senhor Jesus, Ele está pronto para estar te dando esse suporte que você precisa. Nessa luta contra o pecado, quando você se posiciona diante do Senhor, você passa a ter uma força espiritual, você passa a ter uma força ao ponto de você dizer não para a sua carne, dizer não para o pecado. E essa é a palavra que o Senhor falou comigo no pão diário, que nós não podemos permanecer no pecado, nós não podemos permanecer como estamos, mas nós temos que mudar a nossa vida, nós temos que ter atitudes diferentes, nós temos que fazer diferente. Porque quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele olha para nós e Ele vê a sinceridade do nosso coração. Que nesta manhã você possa se posicionar em Deus, que você possa tomar uma atitude de não permanecer como você está. A graça de Deus, ela nos alcança todos os dias, mas nós não vamos abusar desta graça, porque esta graça, ela custou um preço muito grande. Foi o preço de sangue, foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por isso, por amor a Cristo, nós temos que buscar todos os dias fazer a vontade do Senhor. Nós não podemos, irmãos e irmãs, continuar na mornidão, mas nós temos que procurar sermos cheios do Espírito Santo de Deus, através de uma vida de oração, através de uma vida de leitura da palavra, através de uma vida de santidade. Nós vamos pecar? Infelizmente sim, enquanto nós estivermos nesta carne, nós vamos ser pecadores, mas pecadores que não têm prazer no pecado, mas o pecado deve ser um acidente na nossa vida, e que nesta manhã você possa estar revendo como está a sua vida, e que você possa tomar um posicionamento diante da presença do Senhor, porque nós não podemos permanecer como estamos muitas vezes e achar que está tudo bem, continuar praticando os pecados de estimação e achar que está tudo certo. De modo nenhum. Que nós possamos, nesse momento, rever as nossas vidas. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração no pão diário de hoje. Que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês. Que aquilo que eu não consegui interpretar com as minhas palavras, que seja interpretado pelo Espírito Santo de Deus em cada coração, em cada vida. E que você tenha um dia cheio da presença de Deus, um dia abençoado, um dia que você possa viver a totalidade das promessas de Deus, de tudo que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe.